Nós recebemos o deputado Paulo Correia, deputado estadual por Mato Grosso do Sul. Ele é o presidente da CPI na Assembleia, que investiga irregularidades, denúncias de pagamento de propina a autoridades dos governos de Mato Grosso do Sul anteriores e o atual, em troca de benefícios fiscais tributários concedidos à companhia. E a CPI, presidida aqui pelo deputado Paulo Correia, pediu à Justiça, você viu ontem, nós falamos desse assunto, e a Justiça atendeu o pedido, determinando o bloqueio judicial de um equivalente a 730 milhões de reais. O deputado está aqui para confirmar ou alterar as informações, se for o caso, 730 milhões de reais de bens da companhia. Esse valor seria o equivalente aos benefícios fiscais que a empresa teria recebido nos governos passados e o atual aqui em Mato Grosso do Sul. A informação que eu tenho, deputado, já agradecendo a sua presença aqui conosco, é de que dos 730 milhões de reais, a Justiça não bloqueou esse total ainda. Até o momento, quanto desse valor já foi bloqueado? 10%, 73 milhões de reais até agora foram bloqueados. E é uma coisa que a gente precisa explicar, porque aí eu quero usar esse momento aqui no Canal do Boi, quero agradecer aqui a possibilidade da gente estar explicando, porque muitas pessoas desinformadas do que está se passando. O que está se passando é o seguinte: fez-se uma CPI, foi-se atrás de fiscalizar tudo o que foi feito nos últimos 10 anos da JBS com os diversos governos que passou, e se descobriu que pegava dinheiro do governo para fazer investimentos e não se prestava conta com nota fria, com nota sem carimbo, diversas vezes reutilizando a mesma nota 1, 2, 3, 4 vezes. E isso não é uma coisa normal, quer dizer, então, o que se descobriu é que efetivamente não tem nenhuma vontade de se fazer nada pelo Estado de Mato Grosso do Sul. Pega-se o dinheiro do imposto, usa-se com as obrigações de gerar emprego, de aumentar o abate, e não se faz nada, presta conta com nota fria. Então, o JBS é uma empresa que não é confiável ao fisco do Mato Grosso do Sul. Quem descobriu isso? Foi o fisco? Não, foi a CPI. E aí, da vitória de se conseguir isso, da vitória de se mostrar isso e ter um demonstrativo que tem 730 milhões devedor, sem multa, valores nominais só corrigidos, sem multa. Isso eles devem para o Estado de Mato Grosso do Sul. O que nós fizemos? Ingressamos na Justiça, solicitando o pagamento deste valor e pedindo o bloqueio de bens ou de recursos financeiros que garantisse esse valor. O juiz nos deu, em primeira instância, que 7 frigoríficos que eles estão operando, as plantas sejam pegas como garantia, vale em torno de 300 milhões de reais. 73 milhões de reais até agora foram retidos dos 730. Quer dizer, falta ainda 450 milhões de reais. Não estou entendendo qual é a celeuma. Agora, essa paralisação, deputado, foi uma retaliação da companhia, porque ontem até discutimos aqui, a empresa movimenta no mundo o equivalente a, agora já me fugiu, bilhões de reais nos Estados Unidos, na Austrália. Esses 730 milhões seriam uma quantia irrisória pela movimentação deles. E o que se discute é que seria uma retaliação da empresa, que o valor não é o mais importante. Eles têm uma multa de 10 bilhões no acordo. Essa parte que eu seria queria uma esclarecer. Retaliação? Primeiro, é uma estratégia de negócio eles não pagarem imposto. É uma empresa que sai, no DNA da empresa tem, eu vou dar o nó no fisco. Primeira coisa, eu acho que tem que deixar bem claro isso. Segunda coisa, que eu acho que é importante a gente dizer aqui, pessoas até ex-líderes classistas confundindo, quer dizer, a pessoa não lê. E aí eu quero aqui fazer um comentário, até porque eu também sou produtor rural, eu também sou pecuarista. Não lê o que está escrito nas coisas, né? Esta
delação premiada, que gerou em nível nacional um acordo de leniência com o JBS, previu o pagamento de 10 bilhões e 300 milhões em 25 anos. Esses 10 poderão virar 20. Não tem nenhum tostão nos 10 milhões de reais. Aí me desculpe esse líderzinho, ex-líderzinho classista aí, que está falando e gravando vídeo e distribuindo para os produtores lá como verdade, que não analisa nada, que não vai a fundo em canto nenhum. Não tem nenhum tostão e eu desafio ele a me mostrar. Que gravação que é essa? É uma gravação de um líder, que eu não vou me referir ao nome, mas eu vou dizer o que está escrito. Que a gente tem que ir lá, pegar lá da delação premiada e da acordo de leniência dos 10 bilhões e 300. Ora, os 10 bilhões e 300 são para pagar impostos federais, para pagar dívidas federais, com BNDES, com Caixa, com Previ do Banco do Brasil, com os fundos de pensão todos. Não tem nenhum tostão previsto para nenhum Estado. Isso que nós estamos falando aqui é imposto do Estado, é ICMS, é estadual, não tem nada a ver com aquele lance federal. Está previsto lá 2 bilhões e meio para acertar as questões ambientais da JBS no Brasil inteiro. Né? Foi previsto isso. Nós tentamos, ao longo da CPI, conversarmos com o Procurador-Geral da República à época, que era o Rodrigo Janot. Eu pedi, não respondeu. Júnior Mock, presidente da Assembleia, pediu audiência, não respondeu. Bancada Federal inteira pediu, não respondeu, não nos atendeu. A empresa não respondeu? Não é a empresa, é o Procurador-Geral da República. Procurador-Geral. Deputado. Então, nesse ponto, as pessoas têm que ser informadas. A gente tentou, de todas as formas, nos credenciarmos nesse recurso, que está previsto para a área ambiental, mas eles disseram, isso aqui é um acordo federal de leniência, não é um acordo estadual. Isso é o que nós estamos batalhando é para receber de volta o dinheiro do ICMS, que é meu, que é seu, que é de você que está nos assistindo. É um outro processo. É outro processo. Deputado, Pois não. Interrompendo, boa noite, primeiramente. Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta. O que foi detectado nessa investigação pela CPI durante esse tempo da CPI? Muito boa a sua pergunta, Renato. E eu fico tranquilo para lhe dizer. Primeiro TARIC é esse, que foi neste governo, o governo Reinaldo Azambuja, foi detectado que ele pegou 115 milhões de reais do governo do Estado para fazer 1.600 novos empregos, revigorar e ampliar 8 unidades e com a obrigação de fazer fábrica de hambúrguer, um monte de coisa que ele fez lá de compromisso. Tudo bem. Como é que nós descobrimos que estava errado? Pegou uma câmara fria, por exemplo, eu sempre uso a câmara fria de exemplo. São 3 carretas de material para você fazer uma câmara fria. Tirou uma nota fiscal de Marabá, no Pará, transferindo isso para Campo Grande, JBS 1, que é aquele da saída de Sidrolândia, certo? Bom, se você sai de Marabá do Pará com 3 carretas de material, você tem que parar no posto fiscal e carimbar sua nota. Nenhum carimbo na nota fiscal. E outra coisa, fomos tirar a informação em Marabá, por escrito. Parou de funcionar alguma coisa aí, porque se deslocou uma câmara fria, aquele frigorífico tinha que ficar parado. Parou alguma coisa por causa da câmara fria? Não, continuou funcionando, não tem problema nenhum aqui. Ou seja, emitiu nota fria, não tem carimbo de fiscalização. Compra alguma coisa em São Paulo e tenta trazer para o Mato Grosso do Sul, qualquer item pequenininho que seja, se você não vai parar na barreira e pagar a diferença de CMS. Agora, como que ele quer provar 93% das notas que ele colocou como comprovante dos investimentos dele, fria? Aí não sou eu que estou dizendo. Nós íamos fazer a fiscalização nas 8 unidades, tá? Na quarta-feira, a gente fazia as nossas audiências da CPI. Na terça-feira, chegava lá uma carta: não fizemos nada, não precisa ir em Coxim que nós não fizemos nada. Não precisa ir em Nova Andradina que nós não fizemos nada. Não precisa ir em Naviraí que nós não fizemos nada. Ué, réu confesso é o nome disso, ou não? Agora, eu, sabedor disso, deputado estadual eleito, para fiscalizar com os meus 4 companheiros, membros da CPI, nós vamos pegar, levantar o tapete e enfiar isso embaixo do tapete? Não. Nós podemos ser acusados de prevaricação. Nós sabemos que existe Deputado, isso. E agimos. É só isso, não tem mais nada. Como é que o senhor responderia a críticas que a gente tem lido, tem ouvido? Primeiro, que foi uma atitude de pedir esse bloqueio numa época inoportuna, porque os preços do boi estão
reagindo, e todo mundo sabe que a JBS, que é o gigante que é, saindo do processo de compras, isso pode mexer com os preços e com a arrecadação em Mato Grosso do Sul e até em estados vizinhos, como isso aconteceu, né? Ontem nem tanto, mas hoje já tivemos algum reflexo disso. Então, essa seria uma crítica. O momento não era adequado para que houvesse essa tomada de decisão, o bloqueio de bens. A segunda crítica é a de que essas questões tributárias estariam mais afetas a órgãos de fazenda e não à Assembleia Legislativa, que a Assembleia entrou no processo de forma indevida até. Como é que o senhor responde a essas críticas? Primeiro eu respondo assim. Em todo o tempo que nós estamos trabalhando na CPI, nós estamos trabalhando com 2 auditores. Um cedido pela Secretaria de Fazenda, um cedido pelo Tribunal de Contas. Esses 2 auditores trabalham dentro da minha sala porque não tinha espaço para a gente tocar isso, porque tem um problema de sigilo fiscal. Eu não posso abrir nenhuma nota dessas que eu estou falando para vocês. Nós estamos afirmando que vai estar no relatório final. Tá? Então, essa questão de é no tempo ou não é no tempo, estamos passando a limpo ou não estamos passando a limpo esse país? Aí eu faço o questionamento para todas essas pessoas que estão criticando nesse momento. Temos o fato, temos o crime comprovado e ele, como réu confesso, confessando. Nós vamos esperar passar este momento para depois a gente tomar a providência. Em quanto tempo? Pergunto isso. Coisas importantes para serem ditas também. Será que eu não estou fazendo isso no momento em que der uma baixa de R$10 no preço da arroba de ontem, quando eles anunciaram em represália que nós estamos fazendo isso, mandam todos os funcionários dele, pago por eles, com um lanchinho, com tudo, para ir lá na Assembleia xingar os deputados. Nós temos até imagens, vamos colocar imagens de hoje. E aí, a represália é assim, a represália, antes de você colocar a imagem até, olha lá, isso aí. Hoje pela manhã, até quero agradecer à TV da Assembleia Legislativa por ter cedido essas imagens que vocês estão vendo. Hoje, lotada, o plenário lotado, na parte de fora, que não está mostrando aí, a estimativa é de que cerca de 2.000 funcionários da JBS foram protestar por garantia de emprego e de pagamento dos salários em dia. Isso pressiona o trabalho da CPI, deputado? É o tal negócio. Eu queria terminar o raciocínio, até porque é importante a gente dizer. Será que nós teríamos que esperar com os dados que nós temos na mão, ou será que era a hora de efetivamente fazer a ação? Por quê? Porque efetivamente nós descobrimos um crime feito pela JBS. Entramos. É melhor eu descobrir isso, enfiar o dedo na ferida agora, ou defendendo o pecuarista que eu também sou. A JBS como que ela compra o boi do pecuarista? Pagando com 30 dias. Eu não faço isso agora, eles compram com 30 dias e não pagam daqui a 30 dias o produtor rural. Você tem noção de quanto é essa brincadeira? 300 milhões de reais numa pegada em 30 dias. Se ele não pagasse ninguém. No Estado? Não, estou falando para o produtor rural. Eu não tomei a providência. Eles estão, a gente está vendo, desfazendo de ativos, saindo, vendendo tudo que eles têm, certo? Porque eles foram descobertos numa delação premiada criminosa que já foi cancelada, um acordo de leniência que está sub júdice. Aí nós estamos aqui com o dado na mão, nós não fazemos, ele continua comprando o boi do produtor rural a 140 arroba. Daqui a 30 dias ele não paga. Dá um tombo em Mato Grosso do Sul em 300 milhões de reais. Aí por que a CPI não entrou antes? É esse questionamento que se faz. Agora, vou falar só uma coisa que está na nota deles, não fui eu que falei. Nenhum funcionário está com salário atrasado. Ponto número 1. Segundo, foi uma represália sim, porque é a mesma tecnologia que eles usaram no estado de São Paulo, para pressionar o governo, porque eles não querem pagar imposto. Eles não querem de jeito nenhum pagar imposto. Então, quando se mexe com eles para pagar imposto, eles pegam e falam, não me serve, vou fechar as unidades e vou sair. Vou falar diferente, então, para os funcionários que a gente tentou falar hoje. E, claro, todas as lideranças completamente envolvidas no processo. Então, massa de manobra. Né? Massa de manobra. Mas vamos falar diferente. Vamos falar de coxim, frigorífico de coxim. Os funcionários do frigorífico de coxim entraram
pedindo as horas itinerantes, aquela hora que pega na cidade e leva para o frigorífico para trabalhar. Ganharam a ação, bloquearam 8 milhões de reais da JBS. O que eles fizeram? Pergunto. Fecharam o frigorífico de Coxim. É mentira ou é verdade? Verdade. Por causa de uma ação que os funcionários fizeram. Agora, o que é 8 milhões na relação dessas pessoas? Agora, então, é uma coisa que a gente está entre a cruz e a caldeirinha. Como é que nós vamos fazer? Nós temos aqui o dado. Entramos na justiça, o juiz nos deu. Agora, é o que você falou e eu quero forçar no seu raciocínio, que o seu raciocínio foi muito prático. 73 milhões de reais com um patrimônio de uma empresa que tem 28 bilhões de reais no contrato social e que vende 178 bilhões de reais no Brasil. Não estou falando do resto, não. Eles são uma empresa que comercializam dentro do Brasil 178 bilhões de reais. Quer dizer, então a hora que você cobra 730 milhões de reais, é 50% de um mês de faturamento da JBS. Agora, deputado, o acordo não parou de ser tentado, né? Nesse momento, hoje, eu queria que o senhor contasse, o presidente da Assembleia esteve ou ainda está em São Paulo em reunião com a diretoria da JBS. Vamos falar diferente. O que forçou isso, e agora com muito equilíbrio, até porque homem público tem que aguentar desaforo mesmo, é assim que funciona o processo. Todo mundo pode questionar o que a gente está fazendo, mas a gente tem certeza do que a gente está fazendo. Nós estamos trabalhando estritamente dentro da lei. Como é que começou a conversa? Primeiro, bloqueou 73 milhões, eles sentiram no quê? No fluxo de caixa. Estão sentindo no dinheiro que eles compram e vendem o boi. Então nós mexemos no quê? No fluxo de caixa deles. Bom, propuseram numa primeira pegada, eu dou os frigoríficos, 300 milhões de reais, os 7 frigoríficos como garantia. E eu dou um terreno em São Paulo que vale em torno de 500 milhões. Para fazer a discussão posterior se deve os 730 ou se não deve. Porque aí é uma questão, como você falou, depois de feita a ação, agora se discutir valor não é mais com a Assembleia, vai discutir na Secretaria de Fazenda. Mas o que nós apuramos foi 730 milhões de reais, nós não arredamos o pé, certo? Então, o que isso está acontecendo? Eles estão fazendo propostas. Hoje, neste momento, o presidente da Assembleia, Júnior Mock, está em São Paulo, tentando fazer com que haja essa negociação da substituição de garantia, porque o Estado não pode ficar sem garantia de que eles vão pagar. E nós queremos fazer isso aonde? É importante a população saber. É importante você, produtor rural, que está assistindo esse programa, saber. Em frente ao juiz, tem que vir um representante da JBS e nós temos 3 condicionantes para devolver o dinheiro retido para ele. Primeiro, manutenção de todos os empregos, porque ele já deu muito nó no estado de Mato Grosso do Sul. Eles fecharam 8 frigoríficos que tinham em média 500 funcionários cada um, eles desempregaram 4 mil pessoas no nosso estado. Alugaram o frigorífico para manter fechado, pagam aluguel para manter fechado. Então isso é desempregar na cara dura, entendeu? Então, primeira condicionante, manutenção de emprego. Segunda, abrir o abate imediatamente. E terceiro, pagar o nosso produtor rural com respeito, que eu também sou produtor rural, pagar o nosso produtor rural, se de repente não com à vista, pelo menos com um prazo menor do que 30 dias. Porque do jeito que eles compram com 30 dias, é uma humilhação para o produtor rural ficar esperando. Bom, tem muita coisa, né, Renata, para a gente falar, mas eu queria agradecer ao deputado Paulo Correia, do PR, de Mato Grosso do Sul, presidente da CPI, a sua mensagem para o pecuarista, não só do Estado, mas do Brasil todo, que está acompanhando a gente agora, deputado. É uma reação em cadeia. Eu acho que é a hora da gente discutir, sim, o papel de uma empresa que chegou a matar 55% de todo o gado do Brasil. Em 2015, eles abatiam 100 mil cabeças de bovinos por dia. Perfeitamente. Só para você entender o que está acontecendo. Então, há uma certa acomodação do ponto de vista de que o pequeno e o médio frigorífico ganharam espaço nesse tempo. Tanto é que depois da carne fraca, que foi ocasionada pelo JBS, comprando fiscais, comprando... Então, é uma empresa que é criminosa quanto mais mente, né? Então, nós estamos passando a limpo a JBS. Vamos fazer uma relação séria, de governança séria com a JBS, para que ela possa efetivamente, de cada 3 bois mortos no Brasil, ela possa
efetivamente está matando, mas pagando direito pecuarista, respeitando a responsabilidade social com os funcionários e pagando imposto. Ela tem que aprender que não pode uma empresa não pagar imposto e as outras pagarem. Condição tem que ser igual para todos. E nós estamos tentando, junto ao ministro Blairo Maggi, junto ao governador Reinaldo Azambuja, que tenha um fluxo de caixa diferente, um dinheiro de fluxo de caixa diferente para os pequenos e médios frigoríficos, para eles crescerem um pouco, para ficar... Assumir um pouco para essa, a JBS ficar parte. em torno de 20% do mercado. Hoje no estado é o quê? É 40%? Hoje no estado em torno de 44%. 44%. Ainda é muito alto. Muito obrigado, deputado, pela sua participação aqui. Muito obrigado por abrir esse Pecuária espaço. BR, casa de todos para JBS também. Aqui a gente quer ouvir todos os lados. Claro. Muito obrigado. Estamos aí à disposição. Muito obrigado. Um abraço para o meu amigo Cláudio Godoy. Obrigado também a Edilene, que trabalha na sua equipe de comunicação, a Assembleia também, pela sessão das imagens.